mais um episódio do podcast do Juicy Santos. Eu sou Flávia Saad. Hoje não estou com a minha companheira Ludmila Rossi, que está viajando a trabalho e também curtindo merecidas férias. Hoje a gente tem um tópico quente, fervendo, quentíssimo, aqui no podcast do Juicy Santos e trouxe uma convidada para a gente debater as eleições municipais. A gente vai falar de política, a gente vai falar de representatividade, a gente vai falar também do universo digital, como que o universo digital influencia em opiniões, percepções e até resultados quando se fala de política na atualidade, no mundo contemporâneo. Quem tá aqui comigo é a Cris Desconce. Tudo bem, Cris? Tudo bem, Flávia. Obrigada aí pelo convite. Vamos falar sobre política e sobre a importância das eleições municipais. Isso. A Cris é uma jornalista, ela é cientista política também, né? Então ela tem essa formação aí com duas visões parecidas, mas que trazem uma riqueza diferente para cada um dos, né? Para cada aspecto. E ela escreveu um livro também, né, Cris? Me conta sobre esse livro que você lançou nesse segundo semestre de 2024. Eu lancei um e-book. Ele é um guia prático das eleições 2024 para a Baixada Santista. Então, tem todas as informações que o eleitor das 9 cidades da nossa região, que vai de Bertioga até Peruíbe, né, contando os dois extremos, precisam saber. Então, tem os candidatos a prefeito e seus respectivos vices, uma bio de cada candidato, então ali naquela bio, e aí vem a parte da jornalista também, né, que é totalmente imparcial, só com fatos. Sim, só com as informações. Só com informações mesmo sobre a carreira desse político, sim, né, se ele já teve outros cargos, enfim, e com links clicáveis, tanto para o Divulga Cândido, do TSE, que é a fonte maior de informação ali que a gente tem, quanto para as redes sociais dos candidatos. Então, ele é um material digital, e ele é um material vivo, mesmo que ele já esteja pronto, como ele é clicável, ele está sempre atualizado, né? A partir do momento que você clica ali no perfil, você consegue ver se o candidato está apto, inapto. Nas redes sociais você pode ver as atualizações dele, e é tudo compilado num único lugar. Esses são os candidatos ao executivo. Ao executivo, exatamente. Sim, porque o legislativo seria, assim, humanamente impossível. Mas você deu uma dica interessante que eu acho que é importante que o eleitor, que o cidadão saiba, né? O TSE é muito fortalecido aqui no nosso país, que é o Tribunal Superior Eleitoral, para quem não sabe, e ele tem uma plataforma na qual você pode consultar toda a vida política, né, pregressa, de quem esse candidato está recebendo dinheiro, né? Como é que funciona o Divulga Cândido que você citou? Sim, o Divulga Cândido é uma excelente ferramenta, inclusive ele foi fonte da pesquisa, entre outras fontes que eu usei, né? Mas falando mais do Divulga Cândido, ali você pode ver se o candidato já esteve em eleições anteriores, como ele se saiu ali, né? Você vê, já foi candidato a vereador. Tem candidatos que, por exemplo, já estiveram em eleições de outras cidades, completamente diferente da nossa região. Quer dizer, é um fator a ser avaliado, sim, né? Tipo, de onde ele veio. A ser refletido, né? Exato. E aí você consegue acompanhar em tempo real ali, né? Claro, de acordo com as informações que o TSE vai recebendo das candidaturas, os valores que já foram gastos e recebidos e as doações, né? Sim. De quem vem. Tudo isso é muito importante. Além disso, Flávia, o plano de governo dele está disponível lá. E nessa pesquisa eu posso afirmar que alguns planos de governo foram meio que entregues por mera regra do jogo. Sabe aquela coisa assim, olha, eu preciso entregar o meu plano de governo no TSE até tal dia. E às vezes não é um trabalho assim muito minucioso, você percebe que não conhece tanto a cidade, não se aprofundou nas mazelas da cidade. E isso também é uma coisa que eu trago no e-book, né? Porque como ele é clicável, ele tem 72 páginas, então não precisa se assustar, né? Nossa, eu preciso ler 72 páginas para votar? Não, não precisa. Não. Ele é clicável, então, por cidades, pelo nome do candidato. Então, são várias formas de você chegar ao que você quer saber. Por exemplo, você é eleitor de Cubatão, você clica em Cubatão, você vai ver todos os candidatos de Cubatão, pode navegar por eles de uma forma mais fácil que o Divulga Cândido. O Divulga Cândido é um pouco mais difícil, complicado, mas ele é a fonte máxima ali das informações, né? Então,
todas são informações verificadas, averiguadas, enfim. E de lá você pode clicar na foto do candidato e ir no perfil diretamente do DivulgaCand ali, sem fazer grandes pesquisas, sem entrar em muitos cliques. Sim. Diretamente mais fácil para ter acesso a e todas essas informações. É uma fonte oficial, né? Oficial. Queria que você comentasse, né, do ponto de vista da ciência política, da importância dessa questão da transparência em relação aos candidatos. Porque se você for pensar, 20 anos atrás, a gente não tinha esse acesso, né, de poder saber o que o candidato tinha feito. A gente não tinha a lei da ficha limpa, né? Porque, explica para a nossa audiência o que esse movimento que vai de encontro à transparência, né? Que busca a transparência no processo eleitoral, como que ele pode nos ajudar como cidadãos? Com certeza, a informação está aí, né? Hoje em dia a gente vive um momento até de excesso de informação, né? Por isso que o seu e-book é legal, porque você já triou ali, já fez uma triagem, fez todo um trabalho para a pessoa já receber aquilo mais digerido. Né? A tal da curadoria que a gente gosta de falar, né? Uma palavra que a gente gosta muito, nós jornalistas, né? E assim, quando a gente vê esse excesso de informação, às vezes isso acaba gerando um fenômeno diferente, que é o desinteresse, do tipo, tem muita coisa para ver. Eu não quero olhar tudo isso. E, poxa, uma sobrecarga, uma sobrecarga, que é o que está acontecendo hoje na sociedade, né? A gente tem muito leitor de título, e aí a fake news, então aproveita essa onda, Sim. né? E vai, enfim. Mas hoje o acesso à informação é muito livre. A gente tinha eleições muito obscuras, inclusive a questão da urna eletrônica, né? Que algumas pessoas contestam. Nossa, foi um grande avanço, na verdade, né? Porque antes, quem garantia que aqueles papéis, de fato, seriam contabilizados, que as pessoas poderiam escrever à mão, na cédula, o nome? Quem garante que aquela letra era legível, que ia entender de fato o que foi escrito ali? Então, a informatização do sistema veio para trazer transparência e benefícios para a gente. Um sistema seguro, Exato. Que inclusive é referência no mundo. Referência no mundo. Né? Então, a gente vê que o que está faltando para a gente funcionar melhor é a consciência do eleitor, é fazer a nossa parte como eleitor, porque as informações estão aí. Você citou a lei da ficha limpa, também tem um capítulo no e-book explicando o que é a lei da ficha limpa e como ela funciona, quanto tempo o candidato fica inelegível, porque às vezes o candidato ele está concorrendo, mas ele está com uma liminar. Então, isso é importante você se atentar também. De repente, você está votando num candidato que está ali com liminar, mas está condenado pela ficha limpa. Eu explico o que é a ficha limpa, dou o perfil dos candidatos, cabe a você, eleitor, juntar as informações e fazer o seu voto consciente. Sim, fazer essa conexão das coisas, né? Eu queria voltar um pouco no que você falou do plano de governo, né? Que eles às vezes entregam o plano de governo lá meio a toque de caixa, na pressa. Acontece também desses planos de governo conterem, porque a gente vê muita promessa na época de campanha, na TV, fala uma coisa, na internet, e às vezes os candidatos jogam propostas que nem são da alçada do executivo, que não é o executivo municipal, não é o executivo e às vezes nem é de esfera municipal. Por exemplo, às vezes está falando de uma questão de polícia. A nossa polícia pertence ao Estado, né? Ela responde para o Estado de São Paulo, né? Aqui, no caso, ou cada polícia responde para o seu Estado. E aí, no plano de governo acontece de aparecerem essas propostas ou essas medidas que, às vezes, o eleitor, por não saber de quem é a responsabilidade, fala, não, realmente essa proposta aqui faz sentido, mas ele não vai poder cumprir aquilo, né? Exatamente. Eu não vi desse tipo, mas é importante o eleitor saber que existem mesmo competências do executivo e do legislativo, também a gente tem eleição para vereador, né? E os poderes têm suas funções diferentes, né? Então, como a Flávia aqui citou, a polícia, né? A polícia militar, né? O efetivo policial, a ronda da polícia, tudo isso depende do governo do estado. É claro que o prefeito e as câmaras podem se reunir para reivindicar mais efetivo e tal, mas de fato ele não pode garantir. O que o prefeito, no caso, poderia fazer em segurança pública? Melhorar as câmeras de monitoramento, guarda civil municipal. Essas questões ele pode
prometer ali no plano de governo. Uhum. Agora, dizer que ele vai pôr mais polícia na rua, né? Vamos dizer bem popularmente falando. Vão pôr mais polícia na rua. Não pode. Ele tá falando, né? Isso, ele não garante. E isso diz respeito também, por exemplo, a verbas, né? Porque quando a gente vota para vereador, a Câmara tem uma verba, né? De garantir emenda, etc e tal. E o Executivo tem outra. Então, a gente precisa prestar muita atenção aí em quem está prometendo o quê, o que o vereador está prometendo, o que o candidato a prefeito está prometendo, porque às vezes eles não vão conseguir por causa dessa questão de que não tem, de que a verba não pertence àquela casa, né? Inclusive, né, a gente traz ali o orçamento municipal, e isso aí é para qualquer município do Brasil. Os prefeitos, eles têm os mínimos constitucionais, ele tem que investir no mínimo 15% em saúde e 25% em educação. Uhum. No mínimo. Então, o orçamento já vem com essa fatia destinada para essas áreas. E ele pode sofrer ali, se ele não cumprir os mínimos constitucionais, a reprovação das contas, que é uma das coisas que gera a condenação pela ficha limpa e etc. Então, tudo isso é muito importante de ser avaliado e ver que... E também tem um teto para funcionalismo, porque às vezes é muito bonito dizer também que vai aumentar o salário do funcionário público. E tem um teto ali, que ele não pode ultrapassar, se não me engano, 47% do orçamento com folha de pagamento. Então, veja que existe um orçamento municipal, mas ele é super engessado. Ele é super engessado e é muito importante a gente entender o papel de cada cargo, né? Então, o que pode um prefeito fazer, o que pode um vereador fazer, né? Legal. Bom, por exemplo, o vereador, ele fiscaliza os atos do executivo. Então, ele está ali para ser os seus olhos, cidadão, seus olhos, às atividades do prefeito. Então, ele está ali vendo se o prefeito, de fato, está cumprindo os mínimos constitucionais, se ele está trazendo o que realmente a população precisa, porque o vereador, ele é o para-choque da sociedade, ele é o ente político mais próximo do cidadão. Ele é um político que você poderia encontrar no seu bairro, por exemplo. Deveria ser assim, de fato, né? Quando foi criada, né, a questão toda, era para funcionar dessa forma. Então, se você vai escolher um vereador que você não conhece, aí você precisa pensar duas vezes, porque ele está aí para ser o interlocutor da comunidade com o executivo. Então, o vereador, ele pode fazer indicações, que são esses pedidos diretamente para o prefeito, e projetos de lei, que mudam a lei. E, claro, aí depois vai para a sanção do prefeito, enfim, se ele está de acordo, se o colegiado todo, se todos os vereadores estão de acordo. Então, essa é a função do vereador. O vereador não constrói escola, o vereador não constrói hospital, ele é o seu interlocutor. Ele está ali para fazer o seu olhar dentro de toda a esfera política. Já o prefeito pode construir escola, pode construir hospital e seguir esses mínimos constitucionais aí. Então, por isso a eleição municipal é tão importante, porque é no município que a gente mora, né? Existem os outros entes, existe o Estado, existe a federação, a coisa toda, mas a gente mora na cidade. A gente sempre bate nessa tecla no Juicy Santos, Cris, porque são as pessoas que transformam a cidade e a cidade que nos transforma, né? Que nos influencia. É a cidade que a gente vive. A gente gosta muito de falar que você precisa viver uma cidade, não só morar nela. E votar de forma consciente e cobrar dos seus vereadores, do seu prefeito, da sua prefeita, o que você quer para a cidade é uma forma de viver isso, né? Claro, é cidadania, né? E assim, a gente tem que saber a hora certa de agir. Por exemplo, a eleição é o nosso direito / dever, né? Nós temos o dever, porque aqui no Brasil o voto é obrigatório, então é uma obrigação, mas a gente tem que usar esse dever como um direito na hora de escolher bem o nosso candidato, porque é o momento que a gente está para mudar as coisas, ou não, enfim, se acha que tá bom como tá, de mantê-las, de defender as coisas como elas estão, se está satisfeito ou se não está, porque depois não adianta reclamar em outro momento. Porque a hora da decisão é essa. E tá aí a democracia para isso, né? Isso é um clichê praticamente, mas vale falar a cada 2 anos vale falar isso, né? Vale.
Porque é o momento de você ir lá e apertar, é lá que se decide, né? É como, às vezes eu trago um exemplo, Flávia, da eleição do condomínio, que é muito menor, mas não deixa de ser uma política também. Sim. E que muita gente se abstém de Uma votar no pequena condomínio. comunidade, né? Sim, e aí se abstém de escolher um síndico e depois passa o mandato inteiro do síndico criticando e reclamando, mas você não foi votar no síndico, Sim. ou você não se candidatou a Uhum. síndico, porque também você pode se candidatar se você acredita, verdade. tem um É ideal. verdade. Então, a democracia está aí assim como ela é, né? Então, Exatamente. vamos participar. Eu achei muito legal que você falou que o vereador é o para-choque, né, da sociedade, aquela pessoa, aquele ente, né, que vai te representar, que tem que espelhar o que nós queremos para a cidade, porque eu acho que pouca gente vota por identificação, assim, né? Por tipo, essa pessoa me representa, ou essa pessoa representa os meus valores, ou essa pessoa. Muita gente vota porque é conhecido, porque conhece o nome, enfim, porque alguém mandou. A gente tem aqui no Brasil, não só no Brasil, né? Tava lendo uma matéria sobre. Existe até uma pressão de maridos para que mulheres votem nos candidatos que eles mandam, né? Que eles indicam. Que levam crianças junto para a urna para se certificar que a mulher votou no candidato Fiscalizando. Fiscalizando, né? Então, assim, muita gente vota, principalmente, acho que para o legislativo, pouco baseado em identificação. E quando eu falo identificação, não é, tipo, gosto dessa pessoa, não gosto. Me enxergo nessa pessoa. Exato. Né? Me enxergo nesse candidato ou nessa candidata. E eu queria que você debatesse um pouco dessa importância da gente se enxergar não só na pessoa do candidato ou da candidata, mas nos valores que essa pessoa traz, né? Seja para o executivo ou para o legislativo, né? Sim, principalmente o legislativo, né? É uma casa que traz essa pluralidade, né? Então, por exemplo, existem diversas bandeiras, né? Que alguns candidatos trazem. A gente pode vir aqui lembrar causa animal, por exemplo. Se você é simpatizante da causa animal, vote num vereador que fala da causa animal. Vereadoras que defendem, né, a equidade de gênero, que a mulher e tal. Vote numa candidata, ou num candidato também, que ou pode estar falando sobre isso. Ou até se você é homem, mas acha que é importante isso acontecer, Com certeza. Dê o seu voto de confiança também para uma pessoa que tem um valor que talvez não seja pessoalmente seu, mas que vai ajudar o resto das pessoas, né? Com certeza. Então, e também tem a questão geográfica ali, regional. Sim. Se você mora num bairro mais afastado, né, que às vezes não é aquele bairro que recebe os serviços do executivo, que está meio esquecido, tem um representante lá, é a forma de fazer o executivo ver o seu bairro, botando um representante na Câmara ali, o vereador do bairro X, o nosso bairro é esquecido, toda cidade tem um bairro que fica mais para trás, que tem aquela questão. Então, é um momento também de eleger um representante que esteja disposto a fazer valer ali os direitos daquela população daquele bairro. Então, existem diversas formas de escolher um vereador, né, e até um deputado, né, que a gente está falando do legislativo de uma forma geral, se identificando com causas que seja o seu bairro ou que seja uma causa mais ampla, o direito LGBT, enfim, diversas causas. O que você acredita? Diversas causas, porque existem representantes dessas causas. Sim. E é ali também que você vai cobrá-lo, porque ele te prometeu que ia defender essa causa. Então, não acaba ali. Não é só dar um voto. Não é só Continua. Dar um voto. É procurar também pesquisar, né, o que aquela pessoa está falando. Aqui em Santos, a gente tem uma situação muito particular, né? Porque nós somos a cidade com mais eleitoras no país, com 55% de mulheres, né? 54,4% de população feminina aqui. E nós temos uma proporção, a proporção é a seguinte: 18 vereadores homens para 3 vereadoras mulheres. A proporção é muito desigual, né? Muito. E falta também uma renovação, assim. Queria que você falasse um pouquinho sobre a oportunidade de você, a cada eleição, né, em nível municipal a cada 4 anos, fazer essa oxigenação das pessoas que são esse intermédio entre sociedade e poder público. Legal. Bom, eu tenho 2 pontos aí para trazer. O primeiro é a gente avaliar como que a sociedade hoje está encarando
o processo eleitoral. Existe um fenômeno chamado inautenticidade, que é aquele que traz, até foi um filósofo alemão que trouxe esse conceito, não fui eu que inventei, e que traz a questão das pessoas já não buscarem pensar por si próprias, já estarem meio cansadas, então vão ali no que já existe. E aí isso impede tanto novas candidaturas, quanto votos em pessoas diferentes que estão despontando. Então, jovens até, né? Olha quantas oportunidades de colocar jovens na política a gente perde, né? Exatamente. E aí a gente vê até na nossa eleição para o executivo quantas figuras, quantos ex-prefeitos estão voltando. Nas 9 cidades a gente tem esse fenômeno. E eles estão liderando as pesquisas. Gente, pois Quer dizer que isso é comprovado aí filosoficamente falando, né? Da inautenticidade que a gente está vivendo hoje. E aí, chegando nessa questão da inautenticidade... E num aspecto macro nacional, isso acontece também, né? Acontece. E aí isso favorece o quê? A polarização. Sim. Porque também é favorecida pelas bolhas. Aí a gente entra na esfera virtual. Quando eu tenho um perfil, vamos dizer, no Instagram, numa rede social, quando eu interajo com um conteúdo do qual eu me familiarizo, o que eu gosto, eu recebo cada vez mais. Sim. O algoritmo me entrega mais e mais, ao ponto de eu não enxergar um outro lado. A um ponto de eu não ver que tem outros candidatos e que eu não tenha um pensamento diferente. Eu vou me fechando numa bolha. E aí tem a bolha de A e a bolha de B, não conversam. E não acreditam que existe o outro lado. Por isso a contestação dos resultados eleitorais. Não é possível que votaram no outro porque eu só vejo conteúdo desse. Claro, você está na sua bolha. Sim. E aí quem vai furar a bolha? O disruptivo. Aí vem o candidato disruptivo, como temos na capital paulista. Só que aí ele é tão disruptivo que ele não cumpre nenhuma regra. E aí acaba que as pessoas que gostaram da disrupção já também começam a desaprovar, porque vira uma anarquia, né? Sim. E o candidato disruptivo é interessante, assim, porque dentro de uma esfera virtual, ele controla a sua própria narrativa. Mas quando ele vai para uma esfera do mundo real, né, que aí é o debate, que aí é o corpo a corpo na rua, ele não controla a narrativa. Então, os resultados são explosivos e imprevisíveis. Com certeza. Inclusive pro insucesso também, pro fracasso. Então, ele numa bolha virtual acha que talvez ele seja muito grande e quando vai pro mundo real, ele tem uma rejeição muito alta, né? Exatamente. E essa disrupção até pode saltar aos olhos do eleitor a princípio, porque ele consegue transcender a bolha de A e B, porque ele veio de outro lado, ele correu por fora. Porque tem uma outra teoria, eu e as teorias hoje, Flávio, vamos lá. É uma teoria chamada democracia de auditório, ou democracia de audiência, sem esses dois nomes, que fala sobre as figuras que já estão na televisão ou nas redes sociais, elas já saem com uma grande vantagem, porque já são conhecidas. Então, elas usam essa vantagem para saírem candidatas e tanto faz o partido. E a gente viu. Vamos dar um exemplo, sem juízo de valor nenhum. O Bolsonaro, a primeira eleição dele era de um partido, na segunda de outro, mas existia o bolsonarismo, porque ele é uma figura da democracia de auditório. Ele não é o único exemplo, né? A gente tem exemplos até nas eleições municipais desse ano de pessoas que começaram em um partido totalmente antagônico ao partido que está agora e o partido tanto faz. Tanto faz, e são pessoas também que, dessa questão de figura de terem vindo, né, de outras esferas, da televisão e tudo mais. Então, essas são pessoas que conseguem alcançar o eleitor de uma forma diferente. Mas aí, o político, a pessoa que está buscando uma carreira política, ela já não consegue alcançar esse eleitor. Por isso, a gente vai para as figurinhas repetidas, vamos dizer assim, né? Os ex-prefeitos já vêm com grande potencial. De outro lado, as pessoas notórias de televisão, de rede social, e o político que está iniciando, ele não consegue furar essa bolha. Mesmo porque nem se ele vier com proposta, nem se ele vier com ideias novas, ele não consegue. E aí vem o disruptivo, ganha a atenção, mas depois, no frigir dos ovos, o eleitor fala, mas será que dá para votar, dá para confiar? E aí ele volta para os velhos políticos, que são pessoas que ele já
confia. Conhece, né? Conhece, confia. Eu vejo algumas discussões falando que esse fenômeno já existia mesmo antes da internet e das redes sociais. Sempre Sim. tinha um azarão, sempre tinha o palhaço, né? O que ganhava pelo fator exótico, né? Sim, sim. Mas, com certeza, as redes sociais exacerbaram isso, né? Mas é como você falou, na hora do voto, na hora de clicar, pode ter muitas surpresas, né, Cris? Pode. Inclusive, né, essa questão toda é o que está fazendo os institutos de pesquisa caírem, alguns até em Sim. descrédito, mas é o eleitor que fala uma coisa e faz outra depois. Então, Cris, por que os institutos de pesquisa, as pesquisas que estão saindo, não só aqui na Baixada Santista, mas no Brasil todo, estão tão discrepantes entre si? Muito discrepantes. Inclusive, acho que tem muita coisa relacionada também com o formato. Uhum. Algumas entrevistas são por telefone. Você atende telefone? É muito difícil você acreditar nesse método, né? Eu não estou dizendo que não é feito. Estou dizendo que é um método difícil, né? As pessoas já não atendem mais telefone, né? E aí, se você pegar uma questão geográfica, se você vai para uma região central, não pode retratar o voto do morador do centro, porque no centro está todo mundo. Está um morador do sul, do norte, está todo mundo lá. Então, existe também mais uma teoria, que é a espiral do silêncio. A espiral do silêncio é uma teoria da comunicação em que, quando você tem uma opinião diferente da maioria, você tende a se calar para não ser julgado, né? Para não ser excluído. Então, é a espiral do silêncio. Como que essa espiral do silêncio se aplica na eleição? Poxa, de repente você está num grupo de amigos e só você gosta daquele candidato e o pessoal está acabando com ele. Você não vai falar nada. Não vai falar. Mas na hora de votar, você faz o que você quiser, você aperta o botão. E aí também, quando for pesquisado, você também pode ficar com vergonha, né? Eu tenho vergonha, eu quero votar nele, mas eu tenho vergonha porque meus amigos acham esse candidato ruim, né? E aí é mais uma questão que acaba influenciando ali. O Instituto de Pesquisa tem um grande desafio hoje, né? Porque as coisas estão mudando a velocidade. E mesmo assim, os institutos de pesquisa nos últimos anos se proliferaram, né? A gente vê aparecendo mais. E eu tenho tido alguns debates, né, sobre as eleições deste ano. E alguns colegas jornalistas falam assim, não, mas esse instituto aqui acertou na pesquisa do tal ano. Esse instituto aqui é mais confiável. Esse instituto aqui existe há mais tempo. Gente, não tá dando para prever. Eu tô me sentindo completamente... E olha que eu sou uma pessoa que gosto de política desde adolescente, sou jornalista, então por isso acompanho o processo eleitoral, seja, né, enfim, nacional, federal, municipal. Eu gosto do assunto, mas eu tô completamente perdida, porque os institutos de pesquisa não estão conseguindo dar conta de ser um farol do que vai acontecer. Isso é ruim para os candidatos e é ruim para os eleitores, não é, Cris? Mas também tem aquele lado, né, que os institutos de pesquisa já influenciaram muita gente, né? A questão do voto, né? Às vezes, na reta final ali, a pessoa... Porque, às vezes, o eleitor, ele escolhe só quem ele não quer que ganhe. Sim. Ainda tem essa, tem né? Tem o voto útil também, né? E tem o voto útil. Meu candidato não vai para o segundo turno... então deixa pra lá. É preciso muita autenticidade e muito senso crítico, que, aliás, gente, essa palavrinha, guarda essas duas palavras, né? Senso crítico, acho que poderia ser o tom de toda essa discussão, né? Porque com senso crítico é o jeito da gente pensar sobre todas essas coisas que você tá falando. Mas eu acho que tem esse negócio do voto útil, precisa ter muito senso crítico para falar assim, não. No primeiro turno eu vou fazer o voto que eu quiser. Exato. E, inclusive, né, por isso informação é tudo, né? E aí a gente volta na história do e-book, né? Por que eu pensei nisso? A pessoa precisa de informação para poder até ter um senso crítico. Ela vai criticar o que ela não conhece? Fica muito difícil. Então, se informe para primeiro poder ter as suas opiniões e tomar uma decisão informada, uma decisão consciente, coerente. Com certeza. Né? Eu acho que esse é o caminho. Esse é o caminho. Por alguém que te represente, né? Refletindo sobre quais são os papéis e as obrigações daquele cargo eletivo ao qual o candidato ou a candidata está se propondo, né? A gente estava falando das pesquisas e é óbvio
que, por exemplo, uma pesquisa no Instagram do Juicy Santos, a gente tem uma matéria lá no juicysantos.com.br, vou deixar o link aqui na descrição. A gente fez uma sondagem, porque nesse ano a gente quis fazer um pouquinho diferente, ao invés de entrevistar os candidatos aqui em Santos, a gente tem 4 candidatos vindo de uma eleição em 2020, em plena pandemia, que a gente tinha 10 candidatos. Gente, aquela eleição foi um caos, né? Foi caótica, com 10 candidatos, agora a gente tem 4 nesse ano de 2024. Então a gente quis subverter um pouco, Cris, e ao invés de dar palco para os candidatos, a gente quis perguntar para as pessoas. Qual que é o seu sonho para Santos? O que você quer para a cidade? E isso vale para todas as cidades, não só da Baixada Santista, mas para qualquer cidade que você resida, né? E aí, é lógico que uma enquete de Instagram, uma pesquisa de Instagram, a gente pegando os comentários das pessoas, isso não tem validade científica e, enfim, nenhuma. Mas é interessante ver quais foram os desejos dessas pessoas, e eu vou falar alguns para você comentar. Apareceram muitos comentários pedindo uma cidade mais inclusiva, mais moderna, e que cuide dos seus aspectos culturais, sociais e ambientais, né? Entre os pontos mais lembrados pela comunidade do Juicy, que, como a gente está falando, não deixa de ser uma bolha, né? Tem essa necessidade de inclusão, com a valorização de mulheres, negros, LGBTQIA+, nos cargos de liderança, não só políticos, mas nas autarquias da prefeitura, né? Que a gente tenha, de fato, essas pessoas em posições de liderança, de poder, né? E muita gente pediu melhorias no transporte público para que a gente conseguisse reduzir nossa dependência de carros e aliviar o trânsito da cidade. Então, a mobilidade, então, assim, a inclusão, a diversidade, a mobilidade apareceram muito nesses comentários, e o desenvolvimento de políticas públicas que incentivem o empreendedorismo. Então, são 3 coisas aí que apareceram muito: valorização do centro histórico, segurança pública que não seja militarizada, isso foi muito lembrado também. E olha só que interessante, olha quanta coisa legal apareceu. Se os candidatos forem espertos, eles vão ver essa matéria aqui e vão fazer anotações, né? Pessoas defendendo a alimentação saudável na cidade como um direito humano, como um direito básico, né? E alimentação saudável é meio ambiente, né? Tudo isso é educação, né? E tudo também está muito atrelado à Agenda 2030, né? Que a gente tem aí, Sim. né? Que as empresas também estão se importando, o mundo corporativo já está voltado para isso, o poder público tem que acompanhar, né? Diversidade, inclusão, a questão ambiental. Gente, a crise climática. Tem uma plataforma muito interessante, não sei se a Cris conhece, que chama Vote pelo Clima. Você pode procurar lá se o seu candidato, você procura pelo nome do candidato e ver se o seu candidato tem propostas que contemplem a questão da crise climática, ou você pode fazer uma busca reversa. votepeloclima.org, que é quais candidatos na sua cidade têm no seu plano de governo pontos para mitigar as mudanças climáticas. As mudanças climáticas. Sim, e isso tá gravíssimo, né? Inclusive, a próxima COP vai ser no Brasil, né? Porque a gente tem um grande potencial de energia limpa, que também é subutilizado. Então, é uma série de questões que os candidatos, mesmo no município, têm que estar atentos. Sim. Por exemplo, né? Energia solar. Qualquer pessoa poderia ter uma placa de energia solar, enfim, claro, eu entendo que existe uma série de regulamentações. Estou aqui, né? Estamos aqui sonhando com um mundo ideal, né? Acho que também as ideias começam a partir daí, né? Enfim, no município é possível criar políticas de energia limpa, de transição energética. Tudo isso ajuda a mitigar essas mudanças climáticas, essa questão toda que a gente está vendo. Aqui no litoral, pensar nesse ponto da alteração da subida do nível do mar. Sim, né? sim. Então, quando a gente está falando aí também de preservação da vida marinha, pode não parecer, mas a política municipal também tem o seu papel nesse ponto, não tem, Cris? Tem, com certeza. E também a questão do controle das emissões. Na nossa região, a gente tem um polo industrial, né, que já foi muito criticado aí, anos 80, 90, que era uma questão ali desenfreada mesmo. Não existia nenhuma
nenhuma questão legal a respeito disso, né? Hoje existem regras muito rígidas e a modernização, como foi trazido aí pelo pessoal da pesquisa, ajuda nisso também, porque indústrias mais modernas poluem menos, né? E a questão do empreendedorismo, porque de repente não tem emprego para todo mundo, mas as pessoas podem fomentar aí seus próprios negócios. Tem uma gama muito grande, né, de atividades que a gente pode pensar nesse momento. Então, acredito que está super dentro e que se o candidato realmente prestar atenção aí... Vai ter muitos sinais, né, muitos caminhos que ele pode propor. Eu acho interessante que as pessoas, tudo bem, né, talvez dentro de uma bolha de uma comunidade que segue o Juice, mas querem uma cidade interessante, né? Uma cidade boa para todo mundo, ela não é só uma cidade... ela é uma cidade que tem, além de saúde, educação, mobilidade, mas é uma cidade que tem opções culturais, opções de lazer, que você possa gratuitamente... então, isso não é um supérfluo, gente, porque eu acho interessante que, por vezes, pessoas mais conservadoras tendem a rechaçar candidatos que falem sobre equidade, que falem sobre meio ambiente, essa coisa de hippie, ou que falem sobre políticas culturais. Só que, gente, quanto emprego se gera na cultura? Com certeza. E assim... Na economia criativa, quanto emprego se gera? Quanta segurança se gera? Porque quando tem coisas acontecendo, é só ver o exemplo do Centro Histórico de Santos. Sim. Que fica mais seguro conforme os eventos culturais acontecem, Com né? certeza. E assim, são pautas modernas e necessárias, porque o mundo mudou. A gente precisa pensar na mudança climática porque ela está aqui. Ela já está acontecendo. É real, né? Ela é real. A gente precisa pensar em cultura porque é uma necessidade hoje. Não é um supérfluo, como você disse. O candidato, por mais tradicional que ele seja, ele tem que entender que a sociedade está mudando, a forma de escolher os candidatos também está mudando. As demandas, né? As demandas são outras. É o que eu já falei em outras oportunidades. O jovem é o grande X da questão aí para o candidato. Porque tem que entender como o jovem vota e o que o jovem quer da sociedade. O jovem é uma parcela muito grande, apesar da gente ter na nossa região uma região litorânea, que tem muitos aposentados, né? Que muita gente trabalhou a vida inteira e guardou um dinheirinho para morar na praia no fim da vida e tal, aquela coisa. Mas tem muito jovem. Tem. Que vão embora por causa da falta de oportunidade e, às vezes, da falta de lazer, da falta de moradia, né? Eu acho que a questão da moradia também é um ponto muito delicado, né? E que acaba sendo pouco explorado pelos candidatos e candidatas, né? Sim, sim. A gente tem um boom imobiliário aqui, né? Enfim, os preços já são muito altos. Então, a pessoa que, né, o jovem que está começando a vida, que se casa, que tem um trabalho, já começa que ele precisa ir para a capital trabalhar, porque às vezes na área dele não tem oportunidade aqui na região. Depois ele vai tentar comprar um imóvel aqui na região, é muito caro, né? Exatamente. Então, são todas as questões. Essa evasão de talentos, né? Agora, tem um ponto que eu queria que você discorresse, Cris, que é assim, você escreveu um e-book que é sobre a Baixada Santista. E eu não sei se todas as pessoas que estão assistindo ou que estão acompanhando esses debates têm a percepção que nós somos uma região conurbada, né? Então, por que é importante? Por que todas as decisões tomadas e todos as pessoas que serão eleitas, que estarão em posição de autoridade em cada uma das cidades, uma influencia a outra, né? Porque a gente é conurbado. Com certeza. Aliás, a região é metropolitana e o cidadão é metropolitano, em primeiro lugar. O cidadão, ele se desloca entre as cidades em busca de serviços, em busca de lazer, às vezes para estudar, para trabalhar, às vezes até um relacionamento, né? Um amigo, um namorado, enfim, um parente que mora na cidade vizinha. Então, esse trânsito, que eu não estou falando que é um trânsito só de veículos, esse trânsito nosso já configura a questão metropolitana. E aí a gente vai na questão dos serviços, né? Vamos lá. Se Santos oferece um serviço de saúde que não tem nas outras cidades, fica sobrecarregado. Por isso é importante prestar atenção na eleição das outras cidades, para ver que, poxa, se o outro prefeito não está fazendo, acaba sobrecarregando o Santos, que é a cidade polo, né? E aí a questão da segurança pública.
o crime migra entre as cidades. Então, se todas as cidades se conversarem ali metropolitanamente, olha, metropolitanamente, foi, quase não foi. O crime, ele acaba se desestabilizando ali, porque senão migra, né? E aqui nessa cidade eu não consigo cometer meus delitos, mas na outra tá tranquilo. Até porque a gente também tem uma vocação turística, né? E as pessoas também transitam, né, na temporada e tal. Exato. Tem essa questão também, né? É muito interessante isso que você falou. A gente precisa prestar atenção no que está acontecendo. E eu queria lembrar a nossa audiência, quem está assistindo, a gente tem órgãos de gestão e de decisões metropolitanas, como é o caso Condesb. Tem a UVEBS também, que é a União dos Vereadores, e eles se reúnem periodicamente, justamente... Condesb, para quem não sabe, é o Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista. Que todos os prefeitos e prefeitas se reúnem e tomam decisões em conjunto. Exato. E normalmente nessas reuniões do Condesb, às vezes é convidado um representante do governo do estado, porque são questões que dependem da outra esfera, né? Sim. Que aí é aquela escalada. E com a região unida, tem mais força para escalar para o estado e pedir, reivindicar as coisas. Esse era o meu próximo ponto, gente. A gente, como região fortalecida, a gente pode pedir não só para o estado, a gente tem força não só junto ao estado, mas à federação. Recentemente, acabaram saindo algumas notícias, né, de investimentos federais aqui na região, que não são para uma... Às vezes eles vão para uma cidade, mas eles não são só para a cidade. Um túnel Santos-Guarujá, ele vai beneficiar uma região inteira. Um aeroporto, seja no Guarujá, seja em qualquer outra cidade, Itanhaém, também vai beneficiar. Porque, assim, Santos, que fica na ilha de São Vicente, não tem condição de ter um aeroporto. Mas a cidade próxima tem. E aí vai beneficiar como um todo, e é por isso que as cidades precisam se juntar, né? Com certeza, né? Essas questões metropolitanas, elas têm, então, os órgãos competentes ali que se unem em prol dessas questões e realmente, né? Principalmente a ligação seca entre Santos e Guarujá, que é uma questão centenária, né? A gente já viu maquete da ponte, eu lembro como repórter de cobrir a maquete da ponte, que até hoje, olha, faz muito tempo. Gente, ela não tá exagerando, galera. É centenária mesmo, centenária né? mesmo. Há mais de 100 anos se fala sobre isso, Há mais de 100 anos. E aí precisa da vontade política, né, da nossa região. Por isso a união, né, de vereadores, a união dos prefeitos, porque nós somos uma região com 1.800.000 moradores. Nós não somos pouca coisa, né? Nós temos... E que tem uma população flutuante também muito grande, né? Enorme, né? Eu vou dar o exemplo aqui de Praia Grande, que tem 300.000 habitantes, e que na temporada tem mais de 1 milhão de pessoas ali, né? Então, pensa a população da Baixada Santista praticamente dobra, né? No verão, entre novembro e fevereiro, né? Com certeza. E são essas questões ali que precisam ser pensadas também, né? Para atender, então, saneamento básico, para atender toda essa demanda, transporte, o trânsito também fica mais pesado. Então, né, nós que moramos aqui na região há muito tempo, a gente conhece como tudo funciona, como as coisas ficam, e a gente viu que realmente eram questões que eram bem mais desafiadoras no passado e que hoje, né, algumas medidas já foram tomadas para que não fique tão difícil a vida do morador, né? Então, também é uma coisa que precisa ser pensada aí na hora do voto, né? Na hora do voto. Você entender que a gente não tá sozinho, não tá isolado, né? Embora seja uma eleição municipal, mas tudo que acontecer em uma esfera regional vai influenciar, né, Cris? Vai, porque a gente é uma região metropolitana. Então, sempre pensando na nossa região metropolitana e também uma região turística. Então, pensando em termos de turismo, de infraestrutura para receber, né? E a gente falou de aeroporto, né? Seria ótimo mesmo se a nossa região tivesse um aeroporto, além da geração de empregos, né? A facilidade, a gente precisa se movimentar. Sim. Às vezes a gente chega em Guarulhos até chegar em casa. Sim. Nossa, é chão. Mas assim, quando o seu candidato a prefeito ou prefeita falar que vai fazer aeroporto, não sei o quê, gente, isso não é competência do executivo municipal. Ele pode lutar, ele pode fazer, né, lobby, ele tem as suas ferramentas
para facilitar isso, mas não é o candidato na eleição municipal que vai fazer isso. Infelizmente. Não depende dele, infelizmente. Não depende dele o túnel, não depende dele o VLT, não depende dele, infelizmente, né? Infelizmente. A gente vê né, essas informações meio jogadas, né, no debate, assim, não, porque o VLT, não sei o quê. Blá. Gente, não é competência do executivo. A gente precisa separar, né? Ter esse senso crítico, ter esse bom senso de parar e pensar. E a gente fez um papo aqui no Creative Mornings, no evento que tem aqui no Juice Hub, com o João Paulo Charlot, que é um jornalista santista incrível, cobre guerras, enfim. E o tema da palestra dele era a reflexão, uma etapa ignorada, né? Então, assim, a gente ignora, né? A gente não reflete, a gente tá recebendo aquelas informações passivas no debate ou na propaganda eleitoral, porque é importante lembrar, né, Cris, que apesar da gente tá sendo muito bombardeado pelas informações da internet, a televisão ainda tem um papel muito importante no processo eleitoral brasileiro, não é? Exato. Inclusive, né, o horário eleitoral, ele também está passando por um desafio de que é chegar ao telespectador, no caso, porque é na televisão, né? Porque antigamente era cadeia nacional, né? Parava tudo, entrava em tudo, não tinha TV por assinatura, Sim. etc. Era outro momento. Então, é um desafio. Mas aí cabe a consciência do eleitor, aí a reflexão, para não ser uma etapa ignorada, parar um pouquinho e assistir as propostas, porque é um momento diferente do debate. É 100% propositivo, ou deveria ser. Sim. E aí os tempos dos candidatos, eles são distribuídos de acordo com as cadeiras que eles têm de representatividade de cada partido, né? Então, também não é uma coisa que, eu vou dar o tempo X para tal pessoa, então é de acordo... Tudo é dividido de acordo com a Constituição, com a lei eleitoral, é tudo muito, né, correto. E aí parar para assistir, ver que tipo de proposta o candidato tem, ajuda na tomada de decisão. Acredito que, de novo, né, a informação é sempre a melhor arma para o eleitor. A melhor arma. E falando em informação, Cris, a gente tem aí, né, os debates, o horário eleitoral, a coisa oficial, né, que é o horário eleitoral, são os anúncios, por exemplo, no Instagram, que às vezes você recebe, mas vai lá o CNPJ do candidato, Sim. É tudo muito rigidamente registrado. Mas a gente sabe que tem uma fonte de informação perigosíssima correndo por fora, que é, por exemplo, aplicativo de mensagem instantânea como WhatsApp, Telegram, que propicia TikTok, né? Porque assim, você vê um vídeo totalmente descontextualizado no TikTok, você vê um corte de 15 segundos, ou você bota uma câmera lá filmando e você tá lá descascando um candidato falando mentira sobre ele, porque, gente, que eu vi de vídeo de gente de difamação, depois toma um processo e fala assim, nossa, estou sendo vítima de perseguição. Cerceando a minha liberdade. Estou cerceando a minha liberdade. Mas você colocou propositalmente uma câmera lá e você proferiu mentira sobre uma outra pessoa, você difamou uma pessoa, né? Então tem todos esses canais de comunicação correndo por fora que não passam por uma filtragem e não passam por... Como é que você enxerga que... E, tipo, nos últimos 10 anos isso foi muito... Isso tá influenciando a nossa percepção dos candidatos, das candidatas, mas também das pessoas ao nosso redor, né? Sim, sim. Inclusive, né, nos últimos anos tentaram aí criar medidas, mas parece que sempre tem uma forma de burlar isso, né? Então, é difícil. Esse corte fora de contexto, o leitor de título, que a gente já falou aqui, né? Às vezes é uma matéria velha. A pessoa não clica para ler e é fora do contexto. Às vezes não é uma mentira, mas está fora do contexto. Já é muito perigoso. Então... Ou às vezes é um veículo ou um link não confiável, né? Tipo, uma plataforma que você não conhece. Exato. Não é um site idôneo, não é um né? site idôneo, que às vezes até imita sites, né? Pelo nome ou pelo logo que você já conhece. E é uma forma de você cair numa fake news, né? Que isso é usado, inclusive, amplamente até para outro tipo de coisa, de golpes financeiros, né? Hoje na internet
a inteligência artificial, que hoje consegue colocar a voz da pessoa. Gente, é um isso perigo. Perigosíssimo, deepfake, né? Deepfake, isso mesmo. Então, tudo isso vale sempre ter um pé atrás aí com essa informação. O que compartilharam no grupo da família, ali no aplicativo de mensagem, no grupo do trabalho. Leia antes, procure. Faz uma pesquisa no Google mesmo com aquele assunto. Você vai ver se tem outros sites falando, sites renomados, sites que você confia, que trazem esse assunto. Às vezes, não. A gente brinca, né, com questões, mas, por exemplo, felizmente, né, Silvio Santos faleceu esse ano. Mas, gente, quantas vezes já tinham soltado essa fake news? Ah, morreu tal pessoa famosa. Sim. E se você não dá um Google, você já acha que aconteceu mesmo, né? Então, sabe... isso vale para tudo e nas eleições ainda fica mais evidente porque tem a intenção por trás. Tem intenção. E não deixa de ser uma violência política, né? Completa. Porque vale lembrar que as mulheres são muito mais vítimas do que isso, né? Acabei de ver uma notícia antes de vir para cá que uma candidata em São Paulo teve fotos adulteradas de si mesma, nua, divulgadas como era uma foto fake, né? Era feito por inteligência artificial. E aí, pra prejudicar a imagem dela, começaram a espalhar essas fotos. E, tipo, e nem é uma candidata que tá muito em evidência nas pesquisas, mas só pra manchar o nome dela, pra desqualificar ela, porque também é de interesse, né? Tirar a mulher do debate, enfim. Isso é uma outra discussão muito mais complexa. Mas é usado totalmente pro mal, né? Então vale a pena a gente olhar aquilo e falar, será que é isso mesmo? Será que é essa pessoa mesmo? Será que é ela pelada ali mesmo? Gente, quase sempre não vai ser, né? Porque uma pessoa que tá concorrendo a um cargo público, ela tem esse cuidado com a imagem, né? Sim. Mas eu acho que, assim, sempre houve essa coisa de você falar mal do oponente e tal, não sei o quê, mas hoje tá uma coisa muito mais amplificada, né? Exato, até lembrando dos debates antigos, né? Maluf e Mário Covas, por exemplo, né? Que o Covas trazia uma pasta. Olha, eu tenho aqui na pasta. Eles tinham uma outra forma, mas era dentro dos ritos, né? Da coisa toda, né? E hoje, e claro, já teve troca de acusações. Teve até cadeiradas, gente. Aí a gente tá... O nosso nível hoje é muito diferente, né? Da discussão, né? Quando a gente cai para essa questão da cadeirada, assessores se agredindo, atentados, né? Que a gente teve aqui na região também, atentados à candidata, né? Então, esse tipo de violência mostra mesmo também como a nossa sociedade está lidando com as coisas, né? Sim. A nossa falta de inteligência emocional aí. É muito triste ver as coisas chegando a esse ponto, né? O destempero das pessoas, né? Sim. A violência não é só física, né? A violência de você desqualificar o seu oponente é uma forma de fazer ele desistir, né? Sim. É uma forma de... Porque, por exemplo, no caso... A gente teve aqui no Brasil o caso da Manuela Dávila, que ela foi tão assediada e tão... enfim, violentada por palavras e até questões que beiraram o físico. A filha dela foi ameaçada, que ela saiu da vida política, né? Então, assim, não importa qual é o espectro político ideológico que você acredite ou defenda, mas quando uma pessoa joga a toalha e fala assim, desisto, não vou poder mais, porque eu não aguento mais ser ameaçada lá, isso é muito triste para a democracia, né? Muito, é um ataque à democracia, né? E aí, trazendo a questão dela ser mulher, né? A gente vê até... hoje existe uma cota para que mais mulheres sejam candidatas, mas não é o caminho, né? O caminho seria dar um suporte para a mulher que já é candidata. Sim. Porque tanto homem quanto mulher precisam ter aptidão política. Não adianta você obrigar um partido a trazer um número X de mulheres que, de repente, não querem ser candidatas, como há homens que também não querem ser candidatos. Isso é uma questão que não é de gênero, é questão de
vontade pública, aptidão política, de querer se dedicar, porque deveria, né, ser assim como a gente fala, né, poxa, não significa que, eu sou mulher, então eu vou ser candidata, porque eu posso não querer. Você tá lá só para cumprir um número, Isso, né? E aí o que está acontecendo hoje? E aí a gente volta lá no Divulga Cândido. Muitas mulheres que acabam ali cumprindo a regra, não estão recebendo a verba, porque são candidaturas laranja. E aí, isso também atrapalha a democracia. Não é a cota que vai resolver, né? Você trouxe a questão, que eu sempre falo sobre isso também, Flávio, de que antes a mulher não tinha nem o direito de escolher dentro da própria casa em quem ela ia votar. O marido, o provedor ditava em quem a mulher ia votar. Então, para a mulher virar candidata, é uma próxima etapa, né? Um próximo passo. A gente está vivendo isso, a gente tem visto a mulher com mais espaço na sociedade, e isso vai migrar para a política da mesma forma que está indo como a sociedade. Agora, por uma cota para desqualificar a mulher, porque no fim das contas ela fica desqualificada, porque ela entra numa candidatura laranja, não é um papel. Não recebe a verba, não consegue fazer a sua campanha, e às vezes ela ainda é agredida, né? E às vezes é uma mulher que nem quer fazer uma campanha, ela tá ali porque pediram o nome dela. Que representatividade é essa? Não traz representatividade, não faz sentido nenhum. Então, a vontade política tem que partir de cada cidadão, homem, mulher. Até porque, para fechar esse episódio, essa conversa tá muito boa, dá muito pano pra manga, mas a gente tá chegando ao final. Eu queria lembrar e queria que a Cris desse uma mensagem final de que tudo que a gente faz é política. Então, você pode estar na sua casa, você pode estar dando um like no Instagram, você pode estar no seu trabalho, e a política não se resume ao momento de escolher o seu candidato ou candidata e apertar o botão, né, Cris? Exato. Tudo que a gente faz tem política no meio. Tem política. Aristóteles já dizia, o homem é um ser político. Nós somos políticos. Nós fazemos política na nossa casa quando nós estamos jantando com a família, né? É uma forma de... Se você escolhe o arroz X, o arroz Y, você está fazendo política. Está fazendo política. Quando você vai trabalhar no seu dia a dia, você precisa que alguém veja que você está se esforçando, você está sendo político aí também. É que hoje a política ela é associada a algo negativo e pejorativo. E isso está afastando as pessoas das discussões sociais. Esse é um grande problema e eu acho que chega a hora da sociedade virar essa chave e entender que política não é uma coisa ruim. Até, né, a gente vindo assim no passado, lembra, né? As famílias, olha, não se discute política na mesa, cuidado, que não sei o quê. E não, na verdade, a política não é suja para não ser um assunto que não pode ser falado à mesa, né? A política depende aí das nossas relações, do nosso diálogo. Então, se a gente consegue fazer política no nosso dia a dia e entende que está fazendo, por que a gente não pode partir para um patamar mais elevado e escolher os rumos da nossa cidade? Exatamente. Explicar para as nossas crianças o que está acontecendo, o que é a propaganda política, por que eles estão vendo lá, né, as fotinhas dos candidatos nos carros, na cidade, né, e preparar também essa próxima geração para entender que eles também precisam atuar politicamente, né? Exatamente, né? Agir como cidadãos, né? Que é o que nós somos, né? Então, momento de cidadania. Votar é um ato de cidadania. Cobrar os nossos políticos, os nossos governantes, é um ato de cidadania. E hoje, com a rede social, a gente tem espaço para isso, né? Antigamente, as discussões eram numa esfera pública, apenas os homens podiam participar e tudo mais, e as pessoas qualificadas X. Hoje, o tempo que as pessoas usam para fazer uma dancinha numa rede social, elas podiam estar trazendo uma denúncia, né, de algo que está faltando no bairro. Ou acompanhar, hoje a gente tem muitas formas de acompanhar o que está acontecendo, né? Eu gosto particularmente de uma ferramenta que é do site Asmina, que chama Elas no Congresso. Todos os projetos de lei que têm a ver com gênero feminino, elas acompanham a tramitação, mostram quem votou contra, quem votou a favor. Tipo, é uma forma de você acompanhar mesmo, né? Ter uma ideia
do que está acontecendo lá no Congresso, né? Exatamente, que também diz respeito a gente, Diz né? respeito a você. A gente tende a entender o Congresso como algo distante, quando na verdade não, porque as decisões são tomadas lá, mudam o nosso dia a dia, no fim das Mudou a contas. nossa vida. Gente, Cris, onde que as pessoas podem baixar o seu livro? Né? A gente está no momento de eleição, então o livro tem essa urgência, mas é como a Cris falou, ele vai valer por muito tempo, porque ele tem várias ferramentas para você entender o cenário da política aqui na Baixada Santista e também de uma forma geral. Como é que... A gente vai deixar aqui nos comentários como você pode acessar o livro da Cris, mas eu queria que você convidasse as pessoas, a nossa audiência, a conhecer o seu livro. Legal. Gente, convido então todos a baixarem o e-book. Eu fiz um link para facilitar, então é Eleições 2024, eleições sem tio e sem cedilha, .shop. S-H-O-P. Você vai digitar isso, já vai cair na página para adquirir o seu e-book. E lá vai ter todas essas informações que nós conversamos aqui. E eu trago também alguns textos de abertura para quem tem interesse nessa questão da reflexão, para falar sobre como está esse momento da Baixada Santista. A gente traz um pouco da questão da inautenticidade, da democracia de auditório, tudo que a gente trouxe aqui, para que você queira, se você quiser, se aprofundar e estar mais informado. Então, eleições 2024.shop. Tá aqui o link embaixo na descrição. Muito legal também que pode ser um material de debate em escolas, em grupos, né, enfim... Exato, inclusive eu recebi... Em grupos sociais, né? Recebi algum feedback também de colegas jornalistas que adquiriram, porque ajuda ali, porque, gente, é muito candidato, é muita gente. Muita gente. Então, por ter este compilado em um único material, porque era uma dor minha também, para eu achar, gente, quem é o candidato de qual cidade? Então, tendo todos ali, você tem um mapa, né? Um guia completo, como é o nome mesmo, é o Guia Prático das Eleições 2024. E acompanhe, seja a Cris, seja no Juice, seja em outros veículos de comunicação locais, acompanhe, né? Leia, reflita, discuta, debata, fale com os amigos e não deixe de duvidar também, né? E questionar também o que você vê por aí. Gente, muito obrigada, Cris, por estar aqui no Juice Hub. Esse episódio foi mais um do podcast do Juice Santos, gravado aqui nos estúdios do Juice Hub. Queria agradecer Gustavo Nascimento, nosso diretor, também a equipe do Juice Hub, Pamela, que é a nossa produtora, Lud, que não está aqui, mas com certeza vai adorar esse episódio, e convidar vocês a seguir o canal, dar o seu like aqui, curte, compartilha com quem vai gostar desse conteúdo, segue a gente no Instagram e mais uma dica final, assina a newsletter do Juice Santos, porque você não fica refém dos algoritmos, de alguma notícia não chegar para você, é pela nossa newsletter que você tem acesso a muitos conteúdos bacanas para viver a cidade de uma forma plena, diversa, divertida, com bom humor e amor. Obrigada por estar aqui, por acompanhar a gente no Juice Santos, até o próximo.